Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante. Hoje trago para vocês mais uma aula para o nosso módulo de Geografia, onde estamos tratando ainda sobre o processo de industrialização no Brasil. E esse é o último capítulo, né? Quando vamos falar sobre o componente humano, em específico, mercado consumidor e mão de obra, tá? E vamos falar também sobre questões fiscais e a recolocação dessas indústrias no espaço nacional. Então, ao longo da história, pode-se observar que a mão de obra ela teve uma importância fundamental. Ela teve porque hoje as grandes inovações tecnológicas que caracterizam a chamada terceira revolução industrial tem resultado em uma drástica diminuição do emprego da mão de obra. Isso não é um caso particular do Brasil, isso é um fator mundial desde o início da Revolução Industrial, onde é empregado máquina, tecnologia e desenvolvimento tecnológico, o fator humano como mão de obra, né? ele vai se tornando obsoleto, tá? Então, onde antes era empregado pessoas para carregar peso, para soldar, para bater, para pintar, para perfurar, hoje são máquinas que fazem esse trabalho. Então, tudo que se precisa são de pessoas controlando essas máquinas. Então, um trabalho de esteira onde se utilizava, sei lá, 100 pessoas, hoje esse mesmo trabalho necessita-se apenas de 30 ou 20, tá? Porque o emprego da tecnologia ela dinamiza o processo de produção e não carece mais de tantas pessoas para fazer esse trabalho. Também no Brasil são muitas as indústrias que buscam diminuir esse quadro de funcionário. Porque menos funcionários são menos salários e assim aumenta-se a possibilidade de lucro. E para alavancar essa transformação, muitas empresas têm buscado o que chamamos de tecnopolos. Os tecnopolos são cidades que abrigam grandes universidades com um sofisticado centro de pesquisa. E o objetivo é encontrar assistência técnica que ajude a implantar esse processo de automação e robotização. Entre os principais tecnopolos aqui no Brasil, nós destacamos Campinas, São Carlos, São José dos Campos, isso no estado de São Paulo, Blumenau em Santa Catarina, Campos no Rio de Janeiro e Recife no Pernambuco. Um fato que registra emblematicamente a redução da mão de obra industrial registrada nos últimos anos é a diminuição do número de afiliados aos sindicatos ligados a um setor. Como estamos falando de indústria, então os sindicatos do setor industrial ele tem mostrado uma queda no número de afiliados, de pessoas registradas lá. Dado por exemplo, o que no passado foi um poderoso sindicato, né, que foi o Sindicato dos Metalúrgicos, do ABCD Paulista, onde nos anos 70 chegaram a ter cerca de 500 mil afiliados. Hoje, esse mesmo sindicato ele não ultrapassa o número de 100 mil afiliados. Tá, professor, então esse problema, como é que a gente resolve ele? Não há muito o que se fazer. O que é necessário é uma readaptação e uma recolocação, uma relocação, um reaproveitamento dessa mão de obra. Existem outros setores que ainda carecem, né, de mão de obra, mas o que nós precisamos buscar hoje é qualificação. Se não precisam de pessoas para carregar peso e para bater, mas vamos precisar de pessoas para monitorar essas máquinas, para fazer manutenção dessas máquinas, né? Então, a gente precisa de pessoas com qualificação, conhecimento e treinamento para utilizar mais a mente do que a força bruta. Isso seria uma possibilidade de relocação de mão de obra. Tá?
Então eu acredito que só investindo em conhecimento, em curso técnico, em escolarização, né, de modo geral. O mercado consumidor, onde as indústrias de bem de consumo, propriamente dita, elas geralmente se instalam nas proximidades do mercado consumidor. Isso é óbvio, porque a maior concentração de mercado consumidor coincide com as áreas mais povoadas do país. Então faz todo sentido se colocar uma indústria onde tem pessoas para consumir os produtos que essa indústria produz. E essa região, basicamente, são as regiões litorâneas, né? Principalmente do Nordeste, do Sudeste e Sul do Brasil. Atualmente, porém, nós observamos um deslocamento, porque desponta uma área muito povoada no Centro-Sul, cuja população tem crescido num ritmo superior até mesmo do que as regiões onde já está constituído um contingente populacional. E, é claro, observa-se também um novo mercado consumidor se criando. Porque como nas regiões já povoadas não se tem mais para onde expandir, então é uma tendência que se busque ocupar mais as regiões do interior. Nas indústrias, no caso falando de indústria, né, onde nas 2 últimas décadas ocorre um processo de desconcentração industrial, onde ocorre um movimento de interiorização das indústrias que buscam instalar-se no interior do Centro-Sul, onde está se formando esse novo contingente populacional. São áreas de pouca tradição industrial e passam a apresentar cada vez mais grandes atrativos, fato que está alterando a lógica da localização industrial, e esse processo reduziu a participação relativa das áreas tradicionais, como a Grande São Paulo, na composição de riqueza produzida pelo setor secundário do país. Assim, entre os fatores que mais contribuem para essa desconcentralização, nós podemos citar a existência de mão de obra mais barata, porque ela não é sindicalizada, a oferta de terreno mais barato, sistema de transporte eficiente e não saturado, tá? O deslocamento da mão de obra é mais fácil, porque ela não vai conviver com o trânsito das grandes cidades. A oferta de incentivo fiscal cada vez maior devido à guerra fiscal, travada entre estados e municípios, isso porque eles estão hábeis em atrair investimentos e que supostamente são investimentos que vão trazer riqueza para o estado e para o município. Menor preocupação com a preservação do meio ambiente, devido, por exemplo, à falta de monitoramento das várias formas de poluição ambiental gerada por resíduo industrial, apesar das leis vigentes, onde a palavra de ordem é expandir, então as leis que defendem o meio ambiente elas não são tão observadas por falta de fiscalização. Desenvolvimento de novas tecnologias, como a telecomunicação, a informática, a robótica, que permite desvincular a unidade de produção da área administrativa. Esse é um fator importante para aumentar a flexibilidade e reduzir os custos da empresa. É desse ponto que a gente consegue explicar, por exemplo, que o escritório de uma determinada marca, de uma determinada empresa, ela fica num grande centro administrativo, mas o seu polo produtor fica em outro país, um país muitas vezes emergente, um país que tem muita mão de obra barata e etc. Isso é possível por conta da tecnologia de comunicação e deslocamento de informações e logística. Surgimento de um mercado consumidor de alta renda e alto potencial, e a proximidade dos parceiros do Mercosul, isso no caso específico do Brasil. A guerra fiscal atualmente ocorre em todo o mundo e é uma disputa entre locais para atrair investimentos. As empresas buscam lugares que lhe concedam maior vantagem, ou seja, menor custo de produção. Isso acontece mediante descontos significativos em tarifas e impostos, oferta de crédito de longo prazo e até doação de terreno. Pouco a pouco, essa prática contagia todo o espaço mundial, gerando uma verdadeira guerra fiscal entre países e no interior deles. Um exemplo prático aqui de Salvador
foi a Ford. Quando a Ford ela veio para cá, ela veio trazendo na bagagem 10 anos de isenção fiscal. Tá? E a construção civil ela é considerada um ramo da atividade industrial, pois a metodologia de trabalho obedece uma escala semelhante e ela é semelhante ao mesmo ritmo da indústria convencional: extração de beneficiamento da madeira e de areia, produção de cimento, tijolo, azulejo, tinta, transporte, cronograma de entrega. E esse cronograma de entrega ele fecha um ciclo e reinicia um outro. Tá? E desse modo, os empregos e as riquezas geradas pela construção civil são computados e avaliados como dados integrantes do setor secundário da economia. Então, turma, é toda uma dinâmica, é toda uma lógica, e isso aí provoca deslocamento, reestruturação, readaptação e a mão de obra que vai se tornando obsoleta, ela precisa de requalificação. E muitas vezes essa requalificação ela não é fornecida pelo Estado e a pessoa tem que buscar isso por conta própria. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, considere tornar-se inscrito, compartilhando os conteúdos do canal. Seu like é de suma importância, é o seu like que dá legalidade ao YouTube manter o canal em funcionamento aqui. Tá certo? Fiquem todos bem, até uma próxima.